Olá, sejam bem-vindos ao podcast Natura Cura. Olá a todos. Nós hoje vamos falar sobre como ter uma vida mais saudável. A ideia é partilhar aqui um pouco daquilo que nós já temos feito e de que tem resultado, Uhum. digamos assim, e partilhar convosco coisas práticas que todos podemos fazer, caso queiramos então seguir nesta onda de uma vida mais saudável. Uhum. Ahm, O que não é obrigatório também. claro, Nem sempre uma vida mais saudável pode ser aquilo que as pessoas estão à procura. E de certeza que muitas delas não é sim, esse o objetivo, não é? exatamente. Por isso, se esse for um dos vossos focos, e queiram aprender mais sobre isto, fiquem com este podcast, fiquem connosco. Nós temos aqui uma lista de várias temáticas que podem trazer benefícios para a nossa vida. Uhum. Alguns desses tópicos já foram falados até noutros vídeos anteriores, mesmo sem ser do podcast, alguns vídeos que tu fizeste até sobre a meditação e sobre a respiração. Uhum. Por isso, em termos técnicos, mais não é tão avançado, mas se calhar mais avançado do que aqui, podem ver esses vídeos que eu deixo no card. Mas podemos começar já por aí, Uhum. a respiração, A não é? A respiração. importância da respiração numa vida saudável. Sim, deixa-me ver. Portanto, a respiração, ao contrário do que muitas pessoas fazem, que é pôr completamente de lado a respiração como forma de obtenção de energia, a respiração é Uhum, a principal forma como um ser humano tem energia, não é? uhum, Porque nós até podemos ver que podemos sobreviver alguns dias sem comida, uhum, poucos dias sem água, mas não conseguimos sobreviver muitos minutos sem respirar. exatamente. E a respiração é essencial para o nosso corpo por várias vertentes. Uhum, Muitos sabem que a respiração ajuda a converter os detritos tóxicos das células em uhum, algo que pode ser eliminado, não é? Fórmula da respiração celular. uhum, A própria oxidação do oxigênio para a produção de energia, mas o próprio ar também tem algumas moléculas ou sim. alguns átomos que ajudam mesmo a criar as nossas estruturas mais atómicas, não é? A Uhum, nível mais atómico, como é o caso do carbono. uhum. Não sei o Do oxigênio, azoto, mas não é? sim o azoto e se calhar também o oxigênio, não tenho certeza. Sim, também faz parte Ah, de alguns. e, ou seja, o oxigênio, o ar que nós respiramos, todos os componentes a nível atómico, ajudam de alguma forma não só a produzir energia, e a produção de energia é com certeza muito Sim, e o importante. oxigênio é só 20%, nem chega a Sim, 20% aham, do ar, por isso é engraçado que as pessoas mas, focam-se muito nisso e. mas tem também uma componente estrutural. E, por exemplo, nas Uhum, plantas, as plantas, muita da forma como elas constroem os tecidos celulares, não é? sim. Elas vão buscar alguns nutrientes à terra, mas uma grande parte dos nutrientes vem do ar que as envolve. E Uhum, nós operamos também um pouco na mesma perspectiva. E os nossos pulmões parecem pequenos, mas os alvéolos pulmonares acabam por criar sim. uma superfície enorme, Muito grande, sim. que é extremamente importante para depois captarmos oxigênio e outros componentes do ar suficientes para a nossa sobrevivência e para ter uma Uhum, vida saudável. E os, sim. os pulmões acabam por ser um órgão fundamental para a nossa energia, não é? E eles ocupam realmente uma grande parte do nosso corpo, não é? Sim, sim, sim. Em E relação a isso estás a outros dizer órgãos, sim. é interessante do tamanho dos alvéolos, não é? Uhum, E disso multiplicar a potência do espaço, não é? exatamente. E Uhum. é uma coisa que depois Aumenta a também. capacidade de troca gasosa, Uhum, basicamente. é uma coisa que depois também é semelhante no intestino, as velocidades intestinais Uhum. também acabam por criar uma superfície que neste momento pensa-se que será semelhante à área de um campo de futebol em cada Aham. pessoa, não é? E quando nós pensamos, o ser humano não tem raízes. Não, o ser humano tem raízes. As raízes estão no intestino e são muito grandes até. De certa forma é É assim que funciona. uma perspectiva interessante Mas esta disso. voltando à respiração, Sim. a respiração é sem dúvida fundamental
para todo o nosso organismo, Uhum. e um dos principais órgãos afetados quando a respiração não é corretamente feita é o cérebro. O cérebro, como também já disse num vídeo anterior, Sim. é o órgão que necessita de maior energia. Uhum. Os nossos neurónios necessitam de cerca de 12 vezes mais energia do que as restantes células. E quando o E nós oxigênio é pensamos escasso, muito. uhum, quando o oxigênio é escasso, em situações de altitude elevada, por exemplo, Sim. começa a ocorrer um fenómeno que é as pessoas começam a entrar em paranoia, às vezes têm Aham. dificuldade em lembrar-se de algumas coisas, Dificuldade em e raciocínio, dificuldade de possivelmente, não é? raciocínio, sim, Pois. sim, sim. A hipóxia Uhum. de altas altitudes, muitas vezes acaba por ser a causa de morte de alguns alpinistas que Uhum. não fazem os tempos de espera devidos. Quando se faz Ou treino, não é? escalada, Sim, sim. eu não faço, mas se por acaso Sim, sim. saíste, é necessário fazer intervalos entre diferentes altitudes Aham. para não ser uma alteração tão drástica, principalmente quando são altitudes muito elevadas. Uhum. Sim, o que é que poderemos dizer mais sobre isto? Como ter uma respiração correta, talvez. Exatamente. Queres indicar alguma coisa? Eu acho que disso tu sabes mais do Eh, que eu, ok. porque até é uma das coisas que eu deveria de Uhum. praticar mais, porque Sim. mesmo à noite, às vezes vocês até podem reparar nisso, eh, em vocês. Se têm paragens de respiração, não é? Apneia, Uhum. não é? E como é que respiram durante a noite mostra um bocadinho como é que vocês respiram durante o dia. Ou Uhum. por outra, uma coisa reflete na outra. Ah, eu, por acaso, eu devia de fazer mais Uhum. exercícios de respiração, Sim. de Aliás, ensinar a própria caixa torácica uhum. a respirar. Porque depois, à noite, normalmente a respiração é feita de forma inconsciente, não é? Nós não estamos sempre a pensar como é que estamos a respirar. Uhum. Ah, e depois alguns bloqueios fazem com que a gente não respire também. Sim. É isso, mais ou Sim, menos. no yoga, por exemplo, Sim. existe algumas escolas que aplicam também muitas técnicas de pranayama Uhum. como forma de desenvolver a nossa capacidade respiratória, não é? Mas eu Sim. diria, e depois há de fazer a ponte também com um ponto seguinte que temos na lista, Sim. que é a própria atividade física, é muito Uhum. importante para que as pessoas desenvolvam a caixa respiratória, não é? Pois. Porque com o exercitar do nosso corpo, ela vai sendo estimulada e vai se desenvolvendo. E depois, quando não estamos a fazer exercício, se tivermos a caixa respiratória bem desenvolvida, é claro que as trocas gasosas vão sendo mais eficientes. Uhum. Eu aqui neste tópico não vou entrar muito na meditação, Sim, porque mas isso. de certa forma a eh, respiração é essencial também depois para a meditação. Até uhum. vamos ter mais energia e vamos estar mais Sim. centrados. Tu queres passar já, se calhar, para o exercício? Já fizeste aqui a ponte. Para o exercício Sim, físico, pode não é? ser. Uma das Isso aí. coisas, sem dúvida, fundamentais para um estilo de vida saudável, como se costuma chamar, Uhum. é a prática de alguma atividade física. E aqui Mas há muitos também, tipos diferentes de pois, atividade e física. também não excessiva, não é? Porque depois, Sim. eu acho que às vezes cada pessoa tem um determinado foco e às vezes umas focam só num tipo de coisa, por exemplo, uns focam só na respiração, outros só no exercício físico, Uhum, outros só na alimentação. E se nós conseguirmos uhum. abranger tudo isto que nós vamos falar, seria Pois, seria muito bom. aham, Aham. Ah, no que toca ao exercício físico, sim, é importante fazer algum exercício de musculação, não é? Que nos permita ter alguma massa muscular. ok. E existem alguns estudos depois que comprovam que a nossa massa muscular, com o avanço da idade, vai sendo proporcional à expectativa de vida, Uhum. e é por isso que eu defendo que é necessário ter alguma Ah, prática de tonificação e muscular. assim, o nosso corpo foi feito para nós nos movimentarmos e hoje em dia, cada vez mais, os trabalhos que nós temos que fazer não são no sentido de nós nos movimentarmos e daí Uhum, nós temos que impor, basicamente para quem não está habituado, que é o meu caso, impor-nos a fazer determinado exercício a determinada hora para uhum, criar uma certa disciplina, uh, porque talvez antigamente não fosse necessário dizer assim, tem que fazer exercício físico. Não, a pessoa
se calhar trabalhava mais na agricultura e já fazia, quem diz agricultura diz outras coisas, Uhum, e já fazia por si exercício, não era preciso ser uma área específica em que a pessoa devia ter atenção, não é? uhum. Porque lá está, o sedentarismo, né, que está implementado, leva a que seja necessário a existência Sim, dessa sim, sim, disciplina de claro, claro. exercício. Não seria num ambiente natural, o ser humano todos os Exatamente. dias pratica exercício físico, não é? Pois. Tem de, não sei, depende depois do ponto de vista, mas Uhum, se defendermos uma perspectiva mais, uma civilização baseada na agricultura, uhum. ele tem que Ou mesmo, semear, tem que cultivar, depois tem que pois. lavar a roupa. Se for numa perspectiva de uma civilização mais baseada na caça, ele Aham. tem que caçar, tem que preparar instrumentos para A caçar, caça etc. e colheita, por exemplo, de bagas, e isso, a Uhum, pessoa tinha que ir andar, tinha que ir à procura das bagas, não tinha se calhar uhum, sim, comida o ano todo ali perto. sem E, dúvida. e por isso nós, tendo um estilo de vida diferente, também temos que se calhar criar, lá Uhum, está, estas regras de fazer algum exercício. E eu penso que é mesmo uma questão de hábito, porque eu acho que, pelo que eu vejo, a maior parte das pessoas, quando começa, depois até gosta e torna-se um hábito e sente os benefícios, com certeza. sim. Eu comecei a falar pela tonificação muscular, que acho Sim. muito importante. E ela é importante também porque estimula a produção de muitas hormonas e de algumas endorfinas, Uhum. hormonas como é o caso, por exemplo, da testosterona. Endorfinas não vou estar aqui a referir, também não preparei essa parte. Sim. Mas depois também a prática do exercício de resistência também é muito importante. Este exercício de resistência não nos vai fazer ficar com uma tonificação muscular tão Hum. acentuada, mas é muito importante para treinarmos a nossa caixa torácica, cá está mais Ok. uma vez Uhum. os pulmões, mas também o sistema cardiovascular e fortalecer o coração. E hoje em dia sabe-se que a doença cardiovascular é das doenças que mais mata a nível internacional. Uhum. Às vezes nas notícias fazem-nos crer que não é isso que se passa, mas a Uhum. doença cardiovascular é aquela que é mais perigosa, e principalmente na terceira idade, mas hoje em dia vê-se mais Em já a jovens começar também, a não? aparecer em pessoas de média idade e mesmo alguns jovens sedentários. Pois, porque eh, uhum. E está ter implementado. uma prática física regular de resistência também é importante. Portanto, aqui o que é que eu aconselharia? Uhum. Praticar todas as semanas umas 2, 3 vezes uma tonificação muscular Uhum. e pelo menos, no mínimo, uma vez um exercício de resistência, por exemplo, uma corrida de 40 minutos, 1 hora. Se Mas quiserem levar imagina que a isto para pessoa um. nunca fez, não está habituada de todo a fazer. Se calhar convém fazer gradual, não é? Sei lá. Eu aconselharia Cada... este tempo. Aconselharia era, se Sim, não pode ir tão rápido, vai mais devagar. ok. Porque este tempo é fundamental para o nosso corpo depletar as reservas de Aham, glucose e começar a mobilizar algumas moléculas de ácidos gordos, não é? ok. E também para ter alguma perda de gordura, não é? Uhum, Muitas pessoas têm dificuldade em perder peso sim. e aí surge E ativar o metabolismo, não é? sim, 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 ativar o metabolismo para depois queimar mais calorias mesmo em repouso. E Uhum, isso é também facultado pelo próprio ganho de massa muscular. uhum, Quando temos mais massa muscular, a massa muscular queima mais calorias do que a massa gorda. E hum. ao termos mais massa muscular, vamos poder comer mais sem nos sentir tão culpados, porque no fundo o nosso corpo vai queimar mais calorias. Pois, porque às vezes vê-se pessoas ah, que são muito magras e que comem muito, Uhum, não é? E às vezes há pessoas que ficam espantadas com isso, é verdade. mas não sabem o que está por trás, não é? Sim, normalmente tem a ver com o seu metabolismo, que Uhum. muitas vezes é regulado pela tiroide. Ahm, E às vezes a tiroide está Às adormecida, vezes a tiroide está adormecida. que é o Aqui, nos contrário. casos da tiroide adormecida, Uhum. eu não quero fazer Não, ainda também não ponte vamos estar a falar destas coisas, não sei. para a alimentação, Sim. mas era só para ficar a nota de que é importante ter alimentos vindos do mar na nossa alimentação, porque são dos poucos que contêm alguma quantia de iodo, não é? Hum, Em particular as algas, algumas pessoas que são vegan não têm outra fonte de iodo, sim. e estas É o algas vão, sal e as vão algas, ser né? Que a gente sim. utilizadas pela tiroide
e vão estimular o nosso metabolismo. Uhum. Mas ainda antes de fazer a ponte para a alimentação, Ok. em termos de Do exercício. respiração e exercício, Uhum. ah, eu sei que neste momento não tens uma prática de exercício Uhum. estabelecida, também temos que começar a trabalhar nisso, não é? Sim. Mas já houve alturas em que praticaste mais Sim, exercício, sim. até chegaste a competir a nível Nacional. nacional. Sim. Ah, Notavas alguma diferença no teu corpo nessa altura? Ah, É assim, eu lembro-me que eu tinha muito má circulação nas pernas na mesma. hum, ok. Talvez não fosse. Mas, sim, nunca fui propriamente gorda. Eu normalmente era Uhum. magrinha, antigamente. Mas Sim, mas não. para além de perda de peso, a nível de, A por nível de exemplo, saúde sempre fui uhum, saudável. Nunca sim, tive assim nada. uhum. O metabolismo sempre foi bom, comer o suficiente, Sim. comer à vontade, não é? Eu comia à vontade, Uhum. isso é verdade. Sim. Sim. Nunca tive assim, tipo, manias Hum. das dietas quando era teenager ou assim. Nessa altura eu Aham. praticava mais exercício. Eu pratiquei muito, praticava natação e praticava patinagem artística. Uhum. E eram treinos muito exigentes. Sim. Ah, oi. E pronto, na natação eu acho que era muito bom por causa da questão da caixa torácica, que ajudava muito na respiração. Uhum. Ah, patinagem fazia mais, acabava por ser uma coisa a nível geral, do Uhum. físico geral, não era Sim. só a caixa torácica. Sim, eu já E era treinos pratiquei, muito regulares. já pratiquei Muay Thai, não competitivo, já Hum, pratiquei ahm, musculação no ginásio, não é? E agora costumo fazer alguns exercícios em casa, agora como não podemos praticar, não podemos ir ao ginásio. pois. E também corrida, normalmente corrida ou saltar a corda. Saltar a corda que aproveito para dizer Uhum, que é uma forma de exercício muito completa e que as pessoas podem facilmente praticar em casa em pouco espaço e que é muito barato, digamos assim. É pois. só querer Não é preciso e grande aprender. equipamento. E de Aham, facto é dos exercícios mais complexos, mais completos, peço desculpa, sim. e que trabalham um pouco todo o corpo, mesmo a nível linfático. O próprio salto ajuda a estimular o sistema linfático Uhum, para a mobilização dos fluidos, que é muito importante e que também depois auxilia o bom funcionamento do nosso sistema imunitário. uhum. Isto quando a pessoa tem uma estrutura, não é? Minimamente Uhum. equilibrada. Eu estou a dizer isto por causa daquele mito de mesmo da corrida, do impacto que tem na coluna. Sim, sim, sim. Isso é mesmo. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Não sei. É os excessos, lá está. Pois. Pessoas que praticam corrida, que é uma coisa louca, e eu Uhum. já vi pessoas praticarem corrida se calhar 50 km por dia, o que depois ao fim de alguns meses não conseguem acompanhar. Estou Depois a também perceber. há vários motivos para não conseguir acompanhar. O próprio o sistema humano tem limites. Para além disso, algumas pessoas fazem isso e depois não se alimentam adequadamente Hum, com os nutrientes que necessitam, e ok. quando o metabolismo é tão acelerado, às vezes essas pessoas têm necessidade de aumentar muito a sua alimentação para Uhum. Com um repor nível de os calorias muito níveis. alto. E uma Uhum. coisa interessante é que, tanto quanto se sabe, Sim, a energia que o ser humano gasta é muito mais do que aquela que ingere pela alimentação. sim, E aqui surgem também as outras formas de ganhar energia, como é o sim. caso de meditação e Sim, como já respiração, não falámos é? no outro vídeo também sobre isso. Sim, sim, sim. Ok, então estes dois tópicos acho que Uhum. já estão. Queres avançar? Há pouco falaste da comida. Isso aí também dava todo Sim, ele a comida só ele dá um vídeo completo, não é? Se porque calhar depois também de várias horas. depende também do tipo de alimentação que a pessoa Uhum. quer ter, não é? Sim. Mas Porque, sim, vamos falar sobre alguns tópicos essenciais na alimentação. Pelo menos a meu ou ver, coisas que não quer sejam, se dizer que calhar, toda a gente concorda. algumas coisas que sejam comuns a vários tipos de dietas, é isso? Sim, Imagina uma pessoa que não é vegetariana. sim, tópicos essenciais que toda a gente pode fazer Aham, e ter uma alimentação, para ter uma alimentação mais cuidada e que depois tenha algum proveito disso.
Exato. Ah, ponto número um, essencial, é eliminar açúcares simples. Qualquer que seja a dieta, deve Uhum. ter Ti- essa base, não é? Tirar os açúcares simples. Sim, Sim, açúcares não é só porque simples. eliminar, não sei se percebeu bem. Ah, sim, sim, sim. Tirar, eliminar, Sim, chama-lo o sim, que sim. quiseres, não é? Exemplos. Exemplos. Eu não vou, antes de dar os exemplos, adicionar, eliminar alimentos processados, que são os Ok. alimentos que vêm em pacotes, porque assim é muito mais fácil dar Sim, exemplos, não é? pois é. Temos as típicas bolachas, não é? Aquelas bolachas de açúcar, Uhum. com açúcar, que às vezes não são açúcar, podem ser mel, e o mel é discutível, pode ser um alimento saudável, pode não ser. Muitas Uhum. vezes o que nós compramos no supermercado não é assim tão saudável e acaba por ser um Sim. alimento com um açúcar simples Uhum. e não tem nada de alimento saudável. O mel, quando é natural, pode ser mais aceitável, ok? Uhum. Não deixa de ser um açúcar simples Ok. e até é mais rico em frutose do que do E que com o o outro. açúcar, ou o adoçante, por exemplo, muitos tipos de adoçante, ou Uhum. açúcar normal. E esta frutose é muito prejudicial para o ser humano e quando é isolada, como é o Pois. caso destes eh, mels, não sei como é que se diz, Não tenho que sei. ir ver, fica anotado. Sim. Sim. Mel. O que é que acontece? São muito ricas em frutose e esta frutose vai ser processada no nosso fígado, basicamente como Hum. se fosse álcool. Hum. É muito parecido o mecanismo. Ok. Acaba por provocar E, e, triglicerídeos, hum. provocar o fígado gordo. Sério? Sim, 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 Ok. sim. Então, mas e se juntarmos o mel com outro tipo de. Com outra coisa que não. Que equilibre? Não As resulta. quantias entre frutose Para e não haver glucose. essa situação do fígado Uhum. disparar para uma determinada direção. É assim, podes fazer isso, Hum. mas o alimento já é rico em açúcar simples e é adulterado, não é? E Certo. depois vais estar a adicionar outro açúcar simples só para não Não, ter um rácio de não, de frutose outra, de tão alto. outra. Não, não estou a dizer açúcar simples, estou a dizer tipo um outro alimento. Poderíamos, por exemplo, Por exemplo, eu adi- costumo comer o mel com o iogurte, de vez aham, em quando, mas agora já não tenho mas tu comido. comes o mel que é natural Sim, e a partida não será muito mais mal. saudável, não é? Ok, ufa. Eu estava aqui a atacar mais era o mel O do mel de supermercado. supermercado, pois. Uhum. Mas aquilo não é mel. Eu já tinha pensado que isso Sim, já estava ultrapassado. sim, percebo. Sim, há tantos produtores locais onde se pode comprar Uhum. que acho que não se justifica estar a comprar uma coisa que não é sequer aquilo que tu queres. Claro, claro. Pronto, ultrapassando isso, podemos Ah, avançar para outras coisas. outras coisas que se podem fazer na alimentação. Uhum. E quando disse açúcares processados, são também aqueles. Há tanto exemplo que se pode dar e agora não me está a surgir assim muita coisa, mas. Depende, ah, por exemplo, o chocolate. Alguns chocolates uhum, têm muito açúcar. Os sim. leites têm açúcar. É, Sim, é uma questão de estarem atentos aos rótulos e ver pois, lá, aí não é? temos outras coisas graves, não é? Aditivos, Sim. conservantes, produtos químicos que nem se sabe muito bem o que é que fazem. Uhum. Às vezes alguns são só utilizados para tornar a pessoa mais viciada naquele alimento. Uhum. Sim, eu acho Ah, que há coisas que a gente come que vê perfeitamente que aquilo vicia. uhum. E a própria pessoa Sim, sente. o que depois acaba muitas vezes por ser um fardo extra para o que o nosso corpo tem de desintoxicar. Exatamente. E torna-se depois difícil para algumas pessoas também a nível mental conseguirem separar-se daquele alimento. Uhum. Ah, mas sim, há muitas coisas que Sim, podem eu já tive influenciar. várias. Se calhar isso estás a dizer da pessoa separar determinado alimento, acho que até posso dar alguns exemplos. Porque Uhum, eu antigamente, antes de ter uma alimentação vegetariana, eu comia manteiga. Aquela manteiga normal. uhum, Com sal, manteiga, manteiga. E isso foi uma das coisas bastante difíceis para mim de tirar. Porque eu penso que também tinha a ver com o próprio sal. uhum, Porque eu sou sempre um bocado cativada para as coisas salgadas. Eu e se calhar muitas pessoas. Ah, e tive que encontrar um alimento que substituísse aquele na altura para fazer como que um desmame foi mesmo. uhum.
Porque lá está, uma pessoa está habituada uma vida inteira a comer um determinado alimento, depois vê que quer até mudar, mas tem que ter uma certa força e tem que ter uma forma de conseguir alcançar esse objetivo, não é? Então eu troquei por manteiga de amendoim, que também podemos falar sobre a manteiga de amendoim. Hum. Há muitos tipos de manteiga de amendoim Uhum. que agora está um bocado na moda e que a maior parte que se vê não são grande coisa. Há uma marca ou outra que eu até, para mim na altura era o que eu considerava menos mal. Tu já estás a tocar em muitos tópicos Desculpa, que depois deixa-me só acabar a dão manteiga de conversa amendoim. para muito tempo. Mas vocês podem fazer manteiga de amendoim em Uhum. casa se quiserem. Claro. Arranjam os amendoins e trituram. Uhum. E é só isso. E aquilo Exato. ao fim de um tempo fica assim uma pasta. Não leva mais. Podem pôr um bocadinho de sal. Lá está. Aqui o elemento de Sim. sal. Se quiserem. E os de compra muitas vezes levam conservantes, não é? E óleo de palma, que acaba por ser extremamente detrimental para o meio ambiente. Pois. E não é preciso. Não é? Aham. Porque tu consegues fazer com uma coisa que triture bem. Sim. Tem que ter uma boa lâmina, pronto. Mas vamos eu agora já não como, por Uhum. já vou substituindo, tentando. Sim, ir melhorando a alimentação. Há tanta coisa que se Porque pode depois há fazer, coisas não que os é? amendoins têm que não são Sim, muito. mas antes de chegar aí, tu Desculpem. começaste a falar dos leites. Outro Uhum, tópico que eu considero essencial para qualquer alimentação que se diga minimamente saudável uhum, é eliminar os laticínios. Quando digo laticínios, é leite, queijo, manteiga, iogurtes, não é? uhum. Tudo o que vem Tudo. de laticínios. Uhum. Ahm, Portanto, aqui E aí o ideal o queijo seria também deve ser das aqui coisas mais complicadas. o ideal seria eliminar completamente. Quem não consegue fazer completamente, pelo menos o que vem de vacas, principalmente de vacas de produção industrial, não é? Uhum. Tenho inúmeros motivos para estar a referir isto, não é? Mas Sim, não vou estar aqui a apresentar todos. mas podes Um dizer deles pode ser, alguns. por exemplo, a proteína caseína, que Sim. é, em algumas pessoas mais suscetíveis, interage com o nosso sistema imunitário, cria uma espécie de uma reação imunitária em Uhum. que entramos em excesso e produz uma E espécie de um boost. as doenças autoimunes têm aumentado muito Sim, sim, sim. na população. Mas existem muitos outros fatores. A própria estrutura Uhum. proteica do leite de vaca eh, induz, por exemplo, o crescimento celular Uhum. e o crescimento desse celular depois pode levar ao aparecimento de algum tipo de cancro, não é? Uhum. Porque E desregula. desregula, é como se Exatamente. fosse um estímulo, não é? Porque o leite de vaca é utilizado para as vacas bebés, não é? Crescerem e se tornarem aquele bicho que é 400, 500 quilos, não Grande. sei ao certo quanto é que tem, mas Sim. não é a mesma coisa que um ser humano. Se vocês forem comparar os nutrientes presentes no leite de vaca com os nutrientes presentes no leite humano, vão ver uma diferença abismal, não é? Hum. Principalmente a nível de proteína. O leite humano só tem 5 a 10% de proteína, o Uhum. leite de vaca tem mais. Mas existem muitos outros fatores para o Sim. leite de vaca, não vou entrar neles todos. Pois, pois. E o queijo, hoje em dia também já está um bocado Uhum. plastificado, não é? Mas mesmo assim, eu acho que ainda é um dos grandes vícios que foi das coisas mais difíceis Sim. que eu fiz em Aí deixar isso. há outro fator Demorei muito importante tempo. no queijo e nos laticínios, é Uhum. que eles acabam por ter alguns componentes que nos tornam mais atraídos a eles. É uma espécie de um vício, tá, Uhum. ok? Era mesmo. Isso. Porque, por exemplo, a carne e o peixe eu Uhum, consegui deixar porque eu foquei-me e acabou-se. sim. Mas o queijo Isso, foi. claro está, surge. Uhum. Isso é uma coisa que surge naturalmente, até para tornar o pequeno ser, quando nasce, atraído pelo leite, não é? Pois, Hum, como nós estimulamos aquele mecanismo ao longo de toda a vida, chega a um ponto que estamos tão dependentes dele que não sabemos fazer outra coisa. Somos pois. dependentes do próprio mecanismo da natureza. Ah,
torna-se mesmo viciante o leite, os laticínios. Pois. Mais o queijo, se calhar, não é? É, Também o queijo é uma proteína mais condensada do leite, não nos podemos esquecer disto. Uhum. O leite de cabra não seria tão prejudicial. A proteína caseína é ligeiramente diferente. Uhum. As cabras também são animais mais Pro- pequenos, E são produzidas de outra forma são também, né? produzidas de outra forma, ainda não está Não a é? cadeia tão contaminada. Uhum. Mas pronto, isto não vou entrar em mais detalhes agora para os Sim, laticínios. Estavas a falar do. Não é sésamo, é manteiga de amendoim, manteiga de os amendoim. amendoins. Sim, pode ser feita em casa e Uhum. quem gosta e quer implementar na sua alimentação, eu aconselharia isso. E Sim. E principalmente. o próprio descascar dos amendoins é um processo meditativo, se Uhum. vocês quiserem, porque era mesmo isso que eu fazia. Estava ali um bocadinho e tal, e E não custa isso muito, não é acaba por preciso. ser importante porque o amendoim é muitas vezes dos alimentos mais contaminados com micotoxinas. Para quem não sabe o que são Estou micotoxinas, dramática. são toxinas produzidas pelos fungos, não é? Uhum. Muitas vezes os próprios poros. E estas micotoxinas são uma espécie de um fardo que o nosso fígado necessita de processar e são responsáveis depois pelo aparecimento de muitas doenças e dificultam a desintoxicação do nosso corpo. Uhum. Portanto, quando vocês fizerem essa manteiga de amendoim com amendoins escolhidos por vocês, ter atenção para não pôr amendoins que têm bolor. E Hum. estes bolores aparecem não só nos amendoins, mas também. Eu não via bolor quando descascava. Ah, mas tem. Muitas vezes tu abres, há mais em algumas marcas do que outras. Tu Hum. descascas e às vezes parece que deita um pozinho assim, verde, outras vezes é branco. Mas verde, castanho, Hum. às vezes escuro, preto. Pois, por isso para já Uhum. não. Por Portanto, acaso acho que não encontrei estas isso. micotoxinas ocorrem também muitas vezes nos cereais, noutras sementes, e temos de Hum. ter atenção é não comer produtos com fungos ou Só que às vezes contaminados, não não é? se De alguma vê, forma. as pessoas podem não ver, As né? pessoas podem não ver, mas quando veem, ter atenção Ah, para, sim, para sim, não sim. comer. Sem dúvida. Ainda mais tópicos essenciais numa alimentação correta, Sim. diria também, Correta dentro daquilo que nós achamos. claro, Isto é isto é sempre sempre. a nossa opinião, Sim, nem podia ser feito de outra forma. sim. As farinhas simples, farinhas brancas, farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de milho, Uhum. os pães também de padaria, Sim. principalmente aqueles pães mais brancos, mais cheios de fermento que parece que são insuflados e não têm nada Parece lá que dentro. é ar, não é? Mas não é só ar, Uhum. não é? E qual é o problema disto? E os que levam açúcar, Uhum. mais uma vez. Sim, muito pão comercial leva açúcar. O que é que acontece? Estes alimentos Dos supermercados. para já têm poucos nutrientes, depois muitas vezes têm pesticidas porque as farinhas são das mais baratas, ah, e Uhum. todo este conjugar, não é? Tem muito pouca fibra, porque Que é o estas farinhas pão. brancas são isentas de fibra, e para não dizer que algumas pessoas têm problemas depois em digerir o glúten, e todo este processo leva a Pois, alguns eu estava agora a problemas questionar-me digestivos e muitas vezes mais do que isso. será que esses problemas que as pessoas têm, que identificam como sendo do glúten, será Hum. que não vêm de outros compostos que estão no pão? Sim, estás a tocar num ponto De... essencial. Por exemplo, sabe-se que muita. Porque isto também foi um estudo que li há algum tempo, que é muito interessante, que Sim. eles foram pegar em amostras de sangue que estavam armazenadas de há 50 anos atrás, mais ou menos, e foram ver se as Ok. pessoas eram sensíveis ao glúten a nível molecular, não é? Sim. E ninguém era, ou se eram, eram muito poucos, e depois foram pegar Agora, sim, numa amostra pessoas recente. mais recentes e Uhum. eram quase todos. Então, Ah, ou seja, ou a molécula do glúten foi adulterada de alguma forma, ou então o mecanismo do sistema imunitário das pessoas uhum. foi alterado Modificado. de alguma forma. Interessante. Uh, e isso pode acontecer por inúmeras vias, próprios pesticidas, os metais pesados, influenciam que o nosso sistema imunitário atua de outra forma. Pois. Uhum. Sim, lá está. E o facto de também os mercados serem mais levados a terem preços que compitam uns com os outros, que sejam mais baratos, leva a uma diminuição da qualidade do produto na maior parte dos casos, né? Sim, sim, E, sim.
E aí também, falando no pão, o pão também acho que é um grande vício geral que está implementado. Sim, não nos podemos E o esquecer pior que. é. Desculpa, já Diz. concluís o que estás a dizer. Não nos podemos esquecer também que muitas vezes estes cereais, como é o caso do trigo, têm também eles algumas endorfinas, não sei se é Hum, endorfinas, então eh, faz. que atraem, Ah, fazem-nos sim. viciados, Endorfinas? fazem-nos viciados no próprio glúten, Hum, trigo, pois. noutros cereais. E nós estamos a dizer isso, mas eu como pão, Uhum, atenção. Não, sim. não somos aqui seres imaculados. Aham, Eh, Tentamos é que o que comemos, por exemplo, as farinhas que tenham uma melhor qualidade, uhum, que tentar fazer nós cá em casa, sim. Eh, de forma a que não tenha, lá está, os tais açúcares e os tais aditivos, que lhes chamam os melhorantes, aprendi isso há pouco tempo. Eh, e sabe-se lá o que são os melhorantes, não é? Ninguém sabe, sim. mas que aquilo tem um sabor completamente diferente, tem. Uhum. Sim, e E tentem, vocês, provando pães de diferentes sítios, conseguem pois, perfeitamente identificar aquilo que eu estou a dizer. sim, tentem comprar farinhas biológicas de boas marcas, que saibam o que é que estão a comprar, e que sejam no mínimo integrais, não é? E fazer pão é muito fácil, Pois é, não pois tem é. grande ciência. Uhum. Mas hoje em dia, com a comodidade, não é? As pessoas Mas acabam por agora, pôr de lado. quando as pessoas ficaram em casa, começaram a fazer mais Uhum. e acho que isso também é bom porque estimula as pessoas a aprenderem e a verem que não é assim tão difícil fazer Ok. algumas coisas nós próprios. Eh, Isto enquanto quiserem comer pão, se não quiserem comer pão, não comam pão. Ainda na alimentação, também o excesso de sal é algo a evitar, não é? Uhum. Pois. Salgadinhos, o próprio sal em excesso na Os comida. salgadinhos já vais para os fritos, não é? Pode não ser, Não, mas muitas vezes. para mim foi logo o que eu pensei. Uhum. Um risol. Uhum. O excesso de sal também é muito prejudicial para o funcionamento dos nossos rins. E depois outro ponto fundamental é o álcool, Hum. que a meu ver deveria ser completamente abolido, né? Ou pelo menos utilizar álcool para quando ele é necessário, Quando é que ele é necessário? para fazer extratos de plantas, por Ah, exemplo. ok. O álcool é muito prejudicial para o nosso fígado e Sim. para o nosso microbioma e origem de muitas doenças. Podem pensar no vinho como sendo sumo de uva podre, não é outra coisa. Pum. Não é podre no sentido de que é Sim. fermentado, mas é estragado, não é? É um processo Aham, em que elas, sim, não estão a ficar melhores. Estão. aham. Sim, tu já trabalhaste também no. Também já estive nessa área, Aham, no estudo das leveduras que fermentam o vinho, a nível da uhum, genética, da diversidade genética das leveduras que fermentam o vinho. aham, Nós já tivemos em várias áreas interessantes e aprendemos em cada uma delas. sem dúvida. É. Por fim, ainda nestes tópicos essenciais, para uma alimentação mais saudável, Uhum. e eu não poderia deixar de pôr isto, apesar Por de fim, saber mas já que estamos a acabar. da alimentação. Ah, da alimentação. Não podia deixar de pôr isto, que é o excesso de carnes vermelhas e principalmente de carnes vermelhas de supermercado, aquelas que vêm no pacote que não se sabe muito bem sequer se são carne. Ah, Isso já nos leva para outros caminhos. e Sim, se comem carne, tentem que tenha o máximo de qualidade, seja ela qual for, porque mesmo a pessoa indo comprar carnes de aves, carnes brancas, ah, quando eu ainda comia carne, a qualidade já estava muito baixa uhum, já foi há uns anos. e já foi há uns anos. Eu agora não chego lá perto sequer, mas quer dizer, até se vê aqui em casa, né? Uhum, Os teus pais comem. Ah, vê-se que a qualidade não. Pronto. Eu acho que aquilo é mais mental do que propriamente que traga energia à pessoa, porque a pessoa acho que ainda vai gastar mais energia para uhum, digerir do que aquilo que ganha. Mas pronto, se ainda comem carne, tentem que ela tenha qualidade e vejam de que forma é que ela é criada. sim, sim, sim. Ah, talvez, eu penso que nos talhos
Sim, há de, marcas boas, há marcas há boas. produtos de melhor qualidade. Se tiverem que pagar um bocadinho mais, vejam o que é melhor para vocês, porque às vezes estamos a poupar 1 euro, 2 euros e estamos a comprar uma coisa que é quase Uhum, veneno, sim. diria, e quando gastando um bocadinho mais, se calhar comendo um bocadinho menos e gastando um bocadinho mais, Uhum. se calhar tem algum benefício, não é? Isto se ainda quiserem Comer carne. comer carne. Ou peixe. Quem diz carne diz peixe, porque o peixe também Ah, é sim, todo da sim, sim, sim. aquacultura, todo, praticamente. Sim, e o que não é da aquacultura, por exemplo, algum salmão, etc., muitas vezes Mas acaba por ter níveis muito elevados de chumbo e de mercúrio, eu acho que o portanto, salmão também já está. o que é melhor e o que é pior? É o salmão de selvagem que está rico, está cheio de chumbo e de mercúrio, ou é o da aquacultura que é É só completamente farinhas. adulterado Uhum. e E aquilo tem mais hormonas. gordura do que o que deveria ter, Pois. tipo 3 ou 4 vezes mais gordura, e é uma gordura que não é nada saudável e as pessoas acham que é. Já para não Pois, porque falar que tem outros também pesticidas e coisas no também há próprio. esse mito de que o peixe é mais saudável que a carne. Uhum, Depende de onde é que vem o peixe, não é? exatamente. E de que peixe é. E eu acho que depois isso a própria pessoa, quando está a comer, consegue perceber perfeitamente. Uhum. Sim, havia As cores, muitas, as texturas. havia muitas sociedades eh, primais, não é? Sociedades Hum. tribais, que necessitavam muitas vezes ir ao mar quando havia uma gravidez ou algo do género, para ter Uhum. peixe, porque o peixe era rico em iodo, e o iodo é essencial para o bom desenvolvimento do feto, para depois não ficar com o bócio, como é aquela questão Uhum. do pescoço alargado, não é? Uhum. E eles necessitavam dos alimentos do mar nessa altura, e muitas vezes a alimentação deles era quase sempre de carne, Uhum. excepto na gravidez, porque necessitavam desse Dá boost extra. Ok. Desde que vocês suplementem o iodo, Uhum. é preciso, é sempre necessário saber o que é que estamos a fazer e cada pessoa é uma pessoa. Também. Claro, exatamente. E vocês também tirem daqui o que acham que é útil para vocês. E também, se tiverem alguma dúvida, falam connosco Sim, para sim, claro. saber também, lá está, pessoalmente, quais é que são os vossos desafios, Uhum, porque depois, dependendo dos objetivos de cada um, imaginemos uma pessoa que agora quer deixar de comer carne e está sem saber bem o que é que há de fazer, não é? uhum, Se estiverem sim, perdidos, falem connosco. Não. sim. Para terminar o tópico da alimentação, Sim, eu diria algumas recomendações, que ok. é fazer uma alimentação baseada em vegetais, e aqui vegetais de folha verde, vegetais crucíferos, como é o caso das couves de Bruxelas, os cogumelos, os brócolos. Uhum. Uh, Ter também uma fonte de proteína, no caso de ser vegan, feijão, no caso de ser Uhum. carnívoro não, omnívoro, uh, Já algumas pessoas parece que são carnívoros. pode ser, por exemplo, sardinha às vezes, ou Sim, a uma carne sardinha acho que é um peixe que ainda está. mais cuidada, se conseguirem caseiro, muito bom, não é? Sim, se conseguirem ir mesmo ao Uhum. local. Uh, e depois, fruta também, fruta é essencial para uma boa alimentação, é dos Uhum. alimentos mais ricos em vitaminas e alguns minerais, mas tem que ser fruta que seja em condições, não é fruta que hoje em dia se conseguimos encontrar na maior parte dos Pois, supermercados que nem sabe a nada, é isso aí é também já falámos no completamente outro, no isento. outro vídeo. Não vamos entrar em muitos Não detalhes vamos neste outra vez. vídeo. Sim. Isto tudo conjugado dá uma alimentação razoável. Depois, é claro, cada pessoa pode necessitar das suas adaptações, tanto a nível psicológico, no Sim, caso de ser vegan, quanto a nível mais físico, digamos assim. Esta associação se calhar não faz muito sentido, mas depois logo se vê. eu estou a perceber. Eu No estou a caso de perceber ter o que estás algum a dizer. problema mais físico, alguma doença, né? Sempre Sim, um campo muito grande a explorar, a alimentação. Ainda ligeiramente referente à a alimentação, alimentação é mas uma não cena. diretamente, é a água que bebemos, Aham, que ainda é não também falámos disso. fundamental. Sim, a qualidade da água e de onde é que vem essa água, por onde é que ela passa, porque aí podemos entrar na questão de a água, de um ponto de vista, e há até vários estudos nisso, ela ganha memória, não é? Por onde Uhum, passa, ela, sim. ela traz a informação,
E depois, quando nós a estamos a ingerir também essa informação que vai passar para as nossas células, não é? Uhum. E por isso tenham atenção, e se nós observarmos o funcionamento de uma cidade, né, da estrutura da cidade e da canalização da água, a água passa por inúmeros sítios Uhum. até chegar à vossa torneira, né? Sim. E as que vêm nos garrafões também passam por por Sim. diferenças de temperatura, que eu acho que isso é aquilo que me preocupa mais quando se bebe água do garrafão, é as diferenças de Sim. temperatura que Isso aquela água já por sofreu, vários motivos. Até em que porque as coisas do quando o plástico, calor, exatamente, sim, era isso que eu ia é a referir. maior preocupação. Quando o calor é em demasia, o plástico liberta mais partículas do que é suposto e acaba por intoxicar aquela água. Uhum. Pois vamos beber. Pois, e eu acho que se calhar a maior parte das pessoas não tem essa noção. Uhum. Porque, às vezes a pessoa, agora nós estamos a falar aqui da água, se calhar a pessoa pensou, se calhar uma água engarrafada que vem de não sei de onde, que é uma fonte boa, e a água até era boa, Sim. mas o processo do transporte Uhum. E pode nem, ter feito com que a água não seja assim exatamente, tão e boa. fica E a pessoa contaminada até pelos está a beber, a plásticos. pensar que está a fazer bem, e até está a gastar dinheiro, porque algumas dessas águas até são mais caras, e Uhum. pronto, fica aqui só Uhum. um- uma nuance disto, porque o ideal, o que é que seria? Talvez ter uma fonte ao pé de casa. Sim, quem Depois conseguir ter depende de uma saber de fonte onde é que de vem a água. fonte, não é? Aham, claro, Um claro. poço, Sim, dependendo do poço que for, não é? claro. Um poço que esteja Sim, às limpo vezes também pode ser e. pior, porque pode Pois, ser uma porque fonte lá está. contaminada, não é? A água é um tópico muito difícil, É, não é dos mais não simples. é dos mais simples, não. E, Mas eu acho que a pessoa também depois vai percebendo o que é que está. e nem vamos aqui entrar em conspirações e coisas do género, Não, porque depois também existem muitos outros fatores, como é aquilo que eles põem na água para a limpar, para a desintoxicar, e que sim, acaba por mas ter alguma influência no corpo humano. Mas não vamos entrar muito não, mas vou só dar um exemplo. Uhum, Nós na loja regamos várias vezes uma planta com água da torneira. sim. A planta não gostou muito. Pois, nem durou muito. Acho que não chegou a uma semana. Não, depois nós mudámos a água e ela Aí ficou ela melhor. sobreviveu. Sim, foi o Estava bonsai. a confundir. Não, foi o bonsai. Não, Sim, mas ao fim de alguns dias ela estava. sim, estava a ficar amarela e estava. E depois nós levámos a água daqui para lá Uhum. e ela ficou boa. Sim, e É daqui para lá que a água aqui é de um furo. nós, apesar de Não é? sermos diferentes das plantas, É a mesma coisa. somos muito parecidos, não é? E se calhar vamos durar mais tempo, Sim. mas se só bebêssemos água da torneira, Isto se calhar acaba está a por. preocupar algumas pessoas que bebem água. Eu bebi água da torneira durante muitos Uhum. anos. Muitos Sim. anos. Mas não era nesse sítio. Sim, mas com certeza é que também há sítios que há de ter água da Pois, torneira que boa. está mais livre, pelo menos de lexívia, não é? Se é que aquilo Uhum. era lexívia. Era provável que fosse Sim. algum relacionado com um produto Aham. equivalente. Outro tópico, subtópico da água é também a quantidade que devemos beber. Ok. E pelo menos 1,5 litro de água por dia Uhum. é necessário para ajudar o nosso corpo a desintoxicar-se, para hidratar bem o intestino, para irmos à casa de banho às vezes que é necessário. Uhum. E para a energia fluir, não é? Sim, Porque a sim, água é um ótimo condutor e o nosso exatamente, corpo é feito de água. exatamente. E, Dizem que é 70%, mas provavelmente até é mais. uhum. E quando a água é natural e é rica em nutrientes, muitas vezes as águas de fonte ou quando não são excessivamente filtradas, como é o caso de algumas de Uhum. compra, têm muitos nutrientes que ajudam a nutrir as nossas necessidades diárias. E muitas vezes nós sentimos cansados e não vemos que na verdade estamos desidratados. Uhum. É verdade. Uh, Quem pratica exercício físico com regularidade ainda mais, tem mais necessidade de água. Eu lembro-me de ver há pouco tempo uma notícia de um jogador de futebol que diziam que ele perdia 3 a 4 litros, não, quilos de água por jogo. Hum. O que se virem é muito, não é? Uhum. Sim, mas aí estamos a falar de um extremo, não é? Também. Sim, mas Hum. também é só um jogo. Pois, Uh, e pois é verdade. no que toca à água,
neste vídeo acho que Sim, há ficamos por outras coisas aqui. para falar, há muita coisa Uhum. para falar sobre água, mas Sim, acho que sim, sim. para isto Podemos ficamos por fazer aqui. a ponte, eu sei que não está aí nesta lista, mas Sim, entretanto lembrei-me de um outro diz. tópico fundamental e que está relacionado com a água, que é a higiene. E a Hum, higiene é fundamental para um estilo de vida saudável e peca pelos dois lados, tanto pelo defeito como pelo excesso. E exatamente. ultimamente temos vindo a verificar o tópico do excesso de higiene, Uhum. que está a destruir muito o sistema imunitário de muita gente, como é o caso E o próprio microbioma dos da pele. álcoois géis e muita Uhum. coisa do género, e destrói o microbioma da pele, como tu ias Completamente. dizer. Sim. E a Ah, pele é um dos órgãos principais que nós temos como uma barreira física exatamente, contra agentes externos. E nós vimos equipados com esta pele, não é? sim, sim. Ela é útil para isso mesmo. E isso é estudado até mesmo na escola básica, eles ensinam-nos logo isso. Aham, E eu hoje em dia ainda acredito nisso. Eu acho que é uma barreira. E nós temos mesmo no nariz algumas barreiras sim, físicas, sim. não é? Antes de chegar ao interior do nosso corpo. Uhum, Nós não somos um ser assim tão sim. pouco evoluído nessa Ainda assim, situação. ainda assim, quando a pessoa tem algum tipo de patologia, principalmente da pele, eu Sim. aconselho tomar pelo menos banho diário para ajudar Hum, a limpar algumas gorduras e algumas coisas. No meu caso de dermatite seborreica, de alguns ok. problemas de eczema, é ideal limpar a pele para ajudar a limpar alguns tipos de gordura que alguns micro-organismos depois acabam por se alimentar de Uhum. e que são às vezes provocam inflamações, coisas do género. Ok, mas isso já são casos em que a Casos pessoa tem mesmo algum problema na particulares. pele. Quando não é assim, o banho diário pode Pois, ser excessivo e não é necessário ser tomado. pois. Porque lá está, E também com remove. água demasiado quente também não seria muito aconselhado, não é? Eu Sim, até já tive outro tópico, sim. pessoas que me diziam: Ah, eu saio do banho e parece que venho muito cansada. E eu perguntei-te, mas costumas tomar com água muito quente? E ela, sim, sim, sim. Uhum. E eu aí percebi mesmo, diretamente pela experiência dessa pessoa, que o facto dela tomar com água muito quente que desequilibra o Eu vejo corpo aí e mais o gasto. possivelmente um padrão de desidratação que Uhum, depois no banho de água quente, com a transpiração natural da pele e o calor, é exacerbado. Porque ok. eu muitas vezes tomo banho de água quente, tomo água quente e às vezes água Mas não é a fria. escaldar. Ou Houve é a uma altura da escaldar? minha vida É, que tomava com água a escaldar ok. e, e nunca tive esse problema de sentir-me cansado. Às vezes sente-se Então, até mais relaxado. então Mais achas que também relaxado. poderia ser Desidratação, desidratação sim. associado a. Normalmente sim. Ok, Normalmente sim. interessante. Portanto, um Fica litro e aí meio, um litro e meio no inverno. No verão, mais. mais 2 litros, às vezes 3. Pois, É essencial. é muita água. Ahm, mas lá está, quando o banho é excessivo, também Uhum. já estávamos no tópico seguinte, Não, que era a água quente, a água fria. sim, Eu adicionava sugiro. também que uma maneira muito eficiente para controlar o nosso stress e a ansiedade são os banhos de água fria. Não só o stress e a ansiedade, Mas isso assim à partida não parece nada que vai relaxar a pessoa. eu já explico. Não só o stress e a ansiedade, como também Sim. estimular ahm, o nosso sistema imunitário. É uma Hum. espécie, quando nós Ativar. estamos Hum. na água morna e depois já ligamos à água fria, para quem não consegue tomar banho completo de água fria, como é o meu caso, Sim. ah, existe uma espécie de uma reação do corpo a Contrair. contrair-se Uhum. e essa reação do corpo contrair-se, de certa forma, conserva a energia no nosso interior Hum. e induz uma certa mensagem para o nosso sistema imunitário que o vai tornar mais controlado, digamos assim. Ok. Ah, mas estávamos a falar, perdi-me Da entretanto. água. Era de beber água e depois Era da falaste ansiedade. dos Ansiedade, era isso que eu banhos. queria chegar. Sim, nós se calhar vamos fazer isto em duas Sim, partes, sim. porque ainda temos aqui muitos tópicos para ver. Uhum. Mas fala aí da ansiedade um bocadinho Sim, era que é só que importante. este estímulo negativo da água fria provoca ali uma descarga de stress momentânea Hum, e que a seguir provoca a libertação de endorfinas que nos fazem sentir mais relaxados,
mais descontraídos e, de certa forma, aquele stress que no dia a dia vamos experienciando com altos e baixos Hum. acaba por ter um pico e depois provoca um relaxamento mais profundo. E isso é muito vantajoso, até porque hoje em dia se sabe que muitas doenças são provocadas não pelo stress agudo, como seria o Uhum. caso de termos um predador a correr atrás de nós, Sim, num ambiente natural, uma coisa mas são momentânea. provocadas pelo stress, por exemplo, do trabalho, que é um stress contínuo, de nível médio alto e Uhum. que não tem um momento de relaxamento nem um momento de crítico de ativação. Certo. E é a diferença entre uma resposta de adrenalina, que é aquela resposta momentânea, e uma resposta de cortisol, que é uma resposta ao longo do dia. E estes dois sistemas, eles entram um pouco em colapso quando não são devidamente Equilibrado. ativados. Uhum. Ok. Acho que é uma boa maneira de terminar, se calhar, Terminar esta este por parte, já aqui. está um bocado longo. Ok, sim. É assim, nós ainda temos aqui muitos outros tópicos. Uhum. Se calhar fazemos Sim, a parte outro. 2 Exato, deste exato. tema mais para a frente. Dois ou Então. três. Não, mas se calhar dois já chega. Dois, se calhar. Ok. Ficamos a aguardar pelos vossos comentários sobre algumas dificuldades que vocês tenham nestes tópicos que falámos aqui. E se nós pudermos ajudar, estamos cá. Uhum. E acho que este tópico está muito relacionado com o nosso nome, não é? Natura Cura. E hoje Sim. estamos aqui a falar um pouco sobre Sobre. fatores naturais de como ter uma vida mais saudável. E acho que isso que é fundamental para as pessoas também entrarem um pouco na colaboração com a natureza e despertarem o seu verdadeiro E com elas próprias. poder e as suas verdadeiras capacidades, tanto Uhum, físicas quanto mentais. Estes fatores exatamente. não são só para o corpo físico, são depois também para o corpo mental, energético, espiritual. Sim, está tudo ligado. Tudo ligado. Exatamente. Obrigado, até a próxima. Tchau, obrigada.